abençoado para você. É com muita alegria que nós viemos hoje mais uma vez, né, fazer mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E queremos agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, escutar, né? Mas desde já eu quero pedir, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, tá? Então, como sempre, a gente faz uma oração e pedir você que acompanhe a gente. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, Deus grande, Deus forte na nossa vida. Obrigado porque, mais uma vez, o Senhor deu a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais de Ti. Vamos agora, neste momento, estudar a lição da Escola Sabatina, acompanhada com a Tua Palavra. E neste momento, que te pedimos a unção do Espírito Santo para que nossa mente seja aberta para a compreensão e nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, professores, internautas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Falar sobre maridos e esposas juntos na cruz. Olha só, maridos e esposas juntos na cruz. O que essa mensagem quer dizer? Eu gostaria de ler para você aqui, um verso para memorizar, que é a base do nosso estudo de hoje. Ela está escrita no Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor: Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, conforme também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da palavra de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só que texto maravilhoso, mas também complicado de entender, né? E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Vamos entender o que esses textos bíblicos eles estão falando, né? A respeito da mulher, da igreja, Cristo. Não é isso, irmão Edmar? Exato. Esse ressalto é importante, irmão Clemário, né? Porque aqui está falando de um matrimônio, né? E está falando da união entre um homem e uma mulher. Interessante que o capítulo 5, né, a partir do versículo 21, a partir do 22, aliás, que nós estamos usando essa semana, o apóstolo Paulo chama para esse detalhe importante para já quase finalizar aí o livro de Efésios. Primeiro ponto, veja, ele falou assim, olha, que os maridos devem amar a igreja assim como Cristo amou, os maridos devem amar as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e por ela mesmo deu a vida. Agora é interessante que esse versuário, ele está escrito aí a partir dos versículos 27, 25, né? Versículo 25. Mas só que é interessante que quando a gente entra no estudo dessa semana, que é a partir do versículo 22, no versículo 21, o apóstolo Paulo falou assim, olha, você precisa também fazer o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Você já viu onde tem duas pessoas tupetudas? Tá ruim, né? A coisa não anda. Ele está trazendo esse versículo 21 para dentro do casamento e dizendo o seguinte, olha, maridos, vocês têm que amar as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. E Jesus foi o quê? Submisso até a morte e a morte de cruz. Interessante isso daqui, entendeu? Então, olha só, para que o seu casamento ele seja uma bênção, porque um casal onde a esposa é submissa ao marido como ao Senhor, isso aqui é importante, a gente vai estudar isso aqui agora, nós vamos entrar nesse detalhe importante daqui a pouco. E o marido, ele ama a sua esposa, esse casamento é uma bênção para a sociedade. É um testemunho vivo para a sociedade. Porque, veja, quando a esposa deixa de ter respeito pelo marido, automaticamente o marido deixa de ter amor pela esposa.
Aí acontece isso, uma grande lástima. Então o apóstolo Paulo, no versículo 27, 25, de 25 e 25 até o 27, ele vem trazer assim: marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo nos deu a vida por ela. Mas primeiro, você precisa sujeitar-vos uns aos outros. Quando ele fala assim, ele está falando da comunidade da igreja. Então na igreja, cada um precisa se tornar um quê? Inferior ao outro. Ninguém pensa que é maior, que é melhor que o outro. Quando isso acontece na vida, as coisas só lá de uma forma. Interessante, Edmar, que esses dois textos, eles falam sobre dois assuntos, né? O matrimônio, o casamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher, e também fala sobre o reino de Cristo, né? Ou seja, a igreja de Cristo, né? Eu achei muito interessante, eu acho que alguém também deve ter ouvido eu lendo aqui, sobre essa passagem aqui que está falando por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água. Né? Aqui está falando do batismo, não é isso? Isso. Aqui é uma metáfora assim, muito importante nesse versículo, porque ele abrange praticamente a lição toda essa semana. Ele fala sobre a união entre marido e esposa, ele fala sobre o amor de Jesus pela igreja, ele fala da união entre os irmãos, entendeu? Ele fala da adoração também, e fala sobre o arrependimento, que é o batismo. Você sabe por que eu trouxe isso aqui, Edmar? Porque quando a gente fala em purificar, né, e sobre o batismo, existem pessoas ainda que ainda pensam que o batismo é simplesmente um símbolo. E é um caso muito sério, sabe? É difícil você amar a sua esposa, ou seja, amar a igreja também, né? Amar a Cristo, se você não passar pelo santo batismo. Exatamente. Né? Então, você tem que passar pelo batismo, porque aí vem a purificação. Se você notar bem, eu vou falar, né? Se vocês notarem bem, uma das lições passadas aí foi assim que nós só somos capazes de ser cristão e às vezes amar. Nós só somos capazes de praticar o cristianismo se o Espírito Santo estiver lá. Senão não tem como. Não tem como explicar, né? Se o jeito é ser o Espírito Santo, não é assim. É verdade. Como a Bíblia diz, que a atualidade não pode ser ouvida como o próprio Cristo ressuscitado, né? E Paulo, que é na lição, ela diz que Paulo, ao aplicar esse grande tema dessa carta, que isso é uma carta, ele está explicando o quê? Que todos nós vivêssemos em uma unidade só. Em uma só unidade. E na família, marido e esposa e filhos, que todos fossem respeitados um ao outro. Exatamente. Que coisa que hoje em dia é difícil para a gente, quando essa palavra, quando a gente depara com uma coisa dessa, para nós é um absurdo. Filho que vem discutindo com o pai, pai com filho, essas coisas, é uma coisa terrível. Eu, pelos menos, eu não gosto de ver esse negócio, não. Isso me entristece muito. De respeito, porque nós, como pai, somos representantes de Cristo aqui nesse mundo. E nós devemos ensinar aos nossos filhos a ser submissos também, né? Assim como a esposa deve ser submissa ao marido, o marido à esposa também. Agora, tem um detalhe aqui que até quarta-feira passada nós estávamos aí, a menina disse: não, mas nós somos o pescoço que domina por onde quer, numa simples brincadeira, né? Não, uma simples brincadeira que a gente deve tirar algo para a gente, porque a Bíblia ela diz o cabeça. Ele não diz o marido é a cabeça da mulher, não, ela tem a dela, nós temos a nossa, né? Nós somos o cabeça. O que é o cabeça? É um líder, como nós iniciamos aqui quando sentamos aqui, se não sou um ancião, eu sou o cabeça para puxar, né? A direção para andar no caminho certo, ensinar o caminho certo e viver naquela unidade feliz. É verdade, né? É isso aí. Então vamos lá, né? A parte de domingo, ela está falando sobre conselhos para esposas cristãs. Ó, isso aqui é importante, né, irmão? Exatamente. O apóstolo Paulo ele fala que as mulheres devem ser submissas então aos seus maridos. Agora veja só, é interessante quando a gente vê isso aqui no contexto da Bíblia e no contexto que a lição quer trazer durante a semana. Primeiro ponto, veja, como que o esposo ela vai ser submissa ao marido se o marido é autoritário, se ele é agressivo, se ele é uma pessoa que não tem amor pela esposa? Como é que isso vai acontecer? O apóstolo Paulo, olha aqui, o apóstolo Paulo são mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então veja só, se a esposa tem um marido autoritário, se a esposa tem um marido que é violento, se a esposa tem um marido que
que é totalmente contrária à vontade de Deus, a Bíblia não está pedindo para ela ser submissa a ele, não. Como ao Senhor. Veja, então, se o marido ele é um camarada que ama a esposa, se o marido é um camarada que sabe conduzir, quando os dois se unem pelo amor do marido com a esposa e a submissão da esposa para com o marido, isso se torna um casal perfeito. Isso se torna algo aquilo que a Bíblia quer trazer. Então, veja só, às vezes tem pessoas que estavam nos assistindo também nessa gravação, não sei que hora você vai assistir, mas você pode estar pensando assim, olha, eu sou uma esposa, né, no qual meu esposo ele é um camarada violento, às vezes pode até ter alguma situação em que foi agredida verbalmente, ou de repente, quem sabe, até fisicamente também, e você pensa assim, então, a Bíblia está pedindo para que eu seja submissa ao meu esposo? De maneira alguma, pelo contrário, você deve denunciar e jamais ser submissa. Porque a Bíblia está dizendo, você tem que ser submissa como você for submissa ao Senhor. Por exemplo, quando é que Deus ele vai ser áspero com a pessoa? Quando é que Jesus ele vai agredir alguém? Está entendendo aqui? Então você é submisso ao esposo como ao Senhor. Então, se Deus ele é bom, se Deus ele é bondoso, se Deus ele é amoroso, então o esposo também tem que trazer as mesmas características de Deus para a esposa ser submissa a ele. Porque ela tem um espelho da família de Deus. Do jeito que o esposo é, a esposa se torna. Exatamente. Agora, e assim os filhos. Isso é uma cadeia, porque acontece o seguinte, quando não há respeito e nem amor dentro do lar, os filhos também conseguiram o mesmo. Mesmo assim. Olha, se você sair na rua hoje, você vai ver ali, você sai ali para a rodoviária de Campinas, ali na Avenida Goiás, você vai ver muitos adolescentes usando drogas. Você pode chegar em cada um deles e perguntar como é o lar deles. Entendeu? Então traz traumas. Esses traumas levam para a vida toda. O apóstolo Paulo ele quer trazer aqui algo muito importante. As esposas devem ser submissas aos esposos quando ele as ama. Se não houver amor, não há condição. Porque veja, Deus pede para que o esposo ame a esposa e pede para que a esposa seja submissa. Se o esposo não ama, como é que a esposa vai ser submissa? E muitas vezes a esposa é submissa e o marido ama. Muitas vezes o marido ama e a esposa não é submissa. Irmão de uma hora ele perde a autoridade de esposo. A própria Bíblia diz que se não há submissão, então ele deixa de ser o cabeça. Né? Ele deixa de exercer o cargo do cabeça. Por quê? Porque se Cristo ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Se o esposo é o cabeça, claro que Deus está deixando uma igreja, uma pequena igreja ali, que é a família, na mão dele. Então ele é que deve direcionar essa pequena igreja. Né? E se ele é rebelde, como a Bíblia acabou de citar, se ele não é submisso a essas instruções que a Bíblia nos dá, pois aí ele perde toda a patente que Deus deu para ele, ele perde toda a moral, perde tudo. Aí não tem esposa, não tem esposo, né? É um sangue, vira aquela baderna toda. Olha, acaba assim, tem lares que são tóxicos. Tóxicos. Veja, não há respeito nenhum da esposa para com o marido. Olha, eu vou dizer um negócio para você, eu acho assim uma coisa tão horrenda, né? Esses dias agora eu tive uma experiência assim que foi para mim foi catastrófica. Né? Eu fui comprar um negócio no estabelecimento, cheguei lá, estava esposa e esposa. A esposa olhou e falou assim, ele tinha feito alguma coisa lá errado, né? Por que você é burro? Dentro de estabelecimento, aonde está o pessoal, eu olhei, eu baixei a cabeça e pensei assim, olha, falta de respeito muito grande. Quando está os dois sozinhos, é uma falta de respeito, mas é mesmo assim a falta de respeito. Quando está ao redor de outras pessoas, é pior. Sabe? É pior quando isso acontece. Uma humilhação muito grande. Não pode trazer, falta de respeito. eu não posso trazer o problema do meu lar para cá.
né? E o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele dá a ideia de dizer o seguinte: o lar, ele é o núcleo da sociedade, ele é a célula da sociedade. Para que uma sociedade seja forte, para que uma sociedade seja vitoriosa, os lares têm que ser vitoriosos. Verdade, porque a administração dessa sociedade, ela sai do lar. Uma vez eu estava fazendo uma pregação, aí onde eu falei para a igreja que estava lá, falei, quando eu vi uma vez a história de um policial pegar um bandido, botou a arma na cabeça dele e disse: sabe por que você está aqui? O padre disse a seu pai e sua mãe. Eu não tinha passado nessa passagem dele, mas que o pai e a mãe têm a ver? Ele mandou ele roubar? Ele não mandou, os pais querem os beijos dos filhos. Mas você sabia que ele estava falando, mesmo com a ignorância dele, ele estava falando a verdade? Porque se você não acatar esse ensinamento, o seu filho vai ser o perigo da sociedade, porque você não vai saber educar ele. E se você saber educar, não, ele vai ser um cidadão de bem, a sociedade é o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui. Seja sobre isso, carta que nós temos aqui de Cristo, o que eu tenho escrevido essa carta, e vamos viver uma vida modesta, né? Deixa essa vida de o meu eu sou tal, eu quero fazer isso, deixa para lá. E a carta que essa aqui você tem vida e vida é com mudança. Irmãos, olha só para você ver, talvez a gente está falando aqui para um coronel, né, para um policial, para um líder de equipe, né? Esse assunto ele é tão sério que Jesus ele fez questão de explicar sobre esse assunto. Olha só o que Marcos escreve aqui no capítulo 10, a partir do verso 42 até o 45. Olha só o que está falando. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais, exercendo autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só o que Jesus está falando aqui, né? Quer dizer que você, como um policial, você é a autoridade ali, entendeu? Ninguém ali está acima de você, tá? Mas você, como líder de equipe, o que você falar ali tem que ser seguido, tá certo? Então você é líder dos mais pequenos. Agora, no meio evangélico, e trazendo também para a nossa lição hoje, para o casamento, se eu quero ser respeitado, eu tenho que dar respeito, entende? Se eu quero que a pessoa me respeite, eu tenho que respeitar primeiro, entende? Se eu quero que o irmão Edmar seja uma pessoa boa comigo, primeiro eu tenho que ser uma pessoa boa com ele. Porque foi isso que Deus fez, né? Deus nos amou primeiro. Não é isso? Então, Jesus ele traz uma ênfase muito grande nesse assunto aqui, ó, sobre os maiorais, né? E quando Jesus está falando isso aqui, que você tem que ser servo, né? Ele não está falando que você tem que ser pisado por alguém, entende? Ele não está falando isso. Ele está falando para você saber, né? Saber lidar com as situações. Tem coisas que acontecem que muitas das vezes é melhor você ficar calado, se fazer de fraco, né? Receber aquela punição ou aquela calúnia, vamos supor, e você ficar de cabeça baixa. Ah, não, eu sou autoridade, agora eu vou pisar por cima. Não é dessa forma, entende? No lar cristão é totalmente diferente do lar civil, ou seja, dos relacionamentos civis. É verdade? Acho que é muito interessante quando você fala sobre isso aí, sobre a absolvição, que é a parte do domingo aqui da nossa filosofia, que é a partir do versículo 22 até o 25, né? Que o nosso Paulo fala isso aqui. É importante nós notarmos o seguinte: veja, a mulher ela tem um ponto importante dentro do lar. Importantíssimo. Uma vez eu vi um camarada assim,
ele falando, muito conhecedor, ele falou assim, olha, eu prezo para que as mulheres, um dia, ela tome o controle do mundo e o controle de tudo. Por quê? Porque as mulheres, ela têm assim, uma sensibilidade maior do que a dos homens. Eu estou me referindo à mulher, né? Porque existem muitas mulheres que hoje, com o movimento feminista, né, tem mudado assim, esse conceito e tirado a autoridade que a Bíblia traz. Entendeu? As mulheres, ela têm uma certa visão que o homem não tem. Então isso aqui é importante, que quando o homem ele ama a sua esposa e a sua esposa é submissa a ele, olha, há um controle assim, muito grande. Por quê? Porque o homem age por impulso, a mulher age pela emoção. O homem, ele vê algo e ele já quer fazer automaticamente. A mulher já tem uma visão adiantada e ela fala para a esposa assim, olha, é melhor não. Olha, eu acho que essa situação aí, no final ela vai dar assim. E você sabe o que acontece às vezes com os homens? Não dá ouvido, segue com aquele projeto e no final ele tem que ouvir da esposa assim, olha, bem que eu te avisei. E a maioria das vezes é assim. Você está me entendendo? Vocês casados não sabem, acontece isso. Exatamente. Agora, quando isso a gente tem que colocar isso dentro do contexto que a Bíblia traz. Quando o esposo ama a esposa e quando a esposa é submissa ao esposo. Quando isso acontece, olha, é um testemunho forte e eu vou dizer para você, não tem como errar. Porque se o esposo ele vai tomar uma decisão e a esposa fala para ele assim, olha, não é bom tomar essa decisão. Ele para, pensa, analisa, segue o conselho dela e no final você está certo. Olha o que aconteceu comigo, irmãos. Em cima disso que você está falando aí, aconteceu igualzinho comigo. Só que o rapaz ignorou o que eu fiz, né? Estava para perto de carro lá no Pará, eu falei que mora dois sargentos, né? Antes desse rapaz que mora janela com janela meio mudar para lá, o dono da casa tinha vendido para um subcomandante com a esposa dele que era delegada. Aí chegaram lá, gostaram muito de nós, tal, aquele que eu disse que me deu um presente embrulhado na frente. Aí conversa lá, conversa ali, mandou mexer lá na cozinha dele para aumentar para trás, fazer a área lá para a mulher, fazer um churrasco lá no final de semana e tal. Aí mexeram lá atrás. E na mexida, o terreno dele entrou 15 centímetros para dentro do meu. Ele esperou, parou o serviço dele, esperou eu chegar. Aí falou, vizinho, pô, disse, eu queria falar com você. Ele, pô, não, pode falar. E olha, eu estava fazendo aqui, entrou 15 centímetros para dentro do seu terreno. Aí eu parei a construção, que eu não falei com você aqui, poxa, por que você não continuou? Aí, não, eu queria falar com você, você me vende esse pedaço de chão. Aí eu cheguei, olhei para ele, tá bom, eu volto aqui para conversar com você. Vou conversar com a minha esposa. Fui lá conversar com o cara. Aí ele ficou, ele quer comprar, mas eu não vou vender, sou um vizinho muito bom, né? Não vou vender não. Vamos dar para esse chão. Porque esse tipo de terra, não vou dar só 7 pau mesmo. Aí, aquele tipo de vizinho, você que é a minha esposa, pode fazer essa casa aí, não precisa pagar. Não, eu digo, não, pode fazer, sem direito nenhum. Aí, passou um dia, ele precisou de novo, foi lá falar comigo. Não, mas não precisa você conversar com a sua esposa de vizinho? Eu não faço nada se não conversar com ela. Aí ele ficou, disse, estranho, né, vizinho? Porque nós homens que temos de resolver, eu digo, não, deve cair diferente. Se eu não estiver com ela, eu não resolvo nada. E nem ela sem eu resolve nada. Nós temos que ter um acordo junto, aquela união. Aí eu fico lá com aquela martela na cabeça. E é esse caso que aqui estamos estudando hoje, né, que temos de ter a submissão, temos de aprender a amar. Se não tiver amor, não tiver submissão, tu desaba tudo. E aí, o apóstolo Paulo, eu quero ser a cabeça aqui, eu já não quero ser o cabeça. O senhor falou sobre isso aí, que por analogia, o marido é a cabeça da esposa, diz Efésios 5:25, tá certo. Uhum. Sendo que a fidelidade da esposa, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo, serve como casamento amoroso e não disfuncional. Quantos casamentos disfuncionais tem? Olha, eu trabalho nessa área aí, às vezes eu chego em lugar para ser
discutir sobre o sofá, por exemplo, entre marido e esposa, há uma briga entre os dois. Só por causa do Só que sofá. chega num comum. Um dia, sabe o que eu falei com o camarada? Nós estávamos lá conversando, ele falou, eu quero que faz assim. E a esposa falou, não, mas assim foi bom que ele dissesse assim. Eu olhei para ele e falei, amigo, posso dar um conselho? Posso. Deixa a sua esposa decidir. Falei, mas nem jeito assim, não, amor. Deixa a sua esposa decidir. Porque cozinha, esse negócio, é a esposa que decide. Não adianta, por mais que você queira, mas a esposa, ele pegou, olhou, parou assim. Falei, então decide, deixa o que ela quiser, então. O que ela quiser você faz. E se o cara escolher ele errado, ele não abriga o carro. O resto da vida. Se ela que passa o dia ali dentro. O apóstolo, olha, o sábio, ele diz assim que uma mulher rixosa, aquela que fica reclamando, é o mesmo que você viveu na casa com o goteiro. Você consegue viver Já na pensou? Tem coisa terrível demais. Verdade. Entendeu? Interessante. Não faz tudo. A igreja como noiva de Cristo. Ele como noiva de Cristo, né? Baixinho. Interessante quando você fala que a igreja como a noiva, né? A noiva, ela sempre prepara para um noivo. Hoje, na nossa cultura, né? Na nossa cultura aqui ocidental, nós pensamos o seguinte, é totalmente diferente. Por exemplo, você nasce, cresce, e aí, dentre tantas as jovens, você vai escolher uma esposa para você. Você escolhe para quem você quer namorar. Às vezes namora com uma, duas, três, né? E no final, sempre uma você casa. Entende? Quando nós olhamos ali para o Oriente, né, que é totalmente diferente a cultura, quando a criança nascia e a outra menina nascia, os dois já eram prometidos. Um já estavam sendo. Então havia uma preparação na vida toda para que um dia eles pudessem o quê? Unir em casamento. Você entendeu? Essa união com a igreja, que a Alessandra está falando que é a noiva, que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, precisa haver também essa preparação. Hoje o pastor Olivares falando assim, olha aqui, como Cristo ele é o noivo da igreja e ele quer pegar a sua noiva bonita, bem produzida, bem preparada, a igreja também tem que dar da mesma forma. E esse período de preparação é o tempo que nós estamos vivendo. Entende? Então veja só, é muito bonito. Hoje a gente quase não se vê mais casamento. Mas quando eu era jovem, quantos casamentos tinha na igreja? Quantos casamentos tinha na igreja quando eu era jovem? Um mês você estava no casamento do outro. Olha, eu não me lembro, para ser assim, bem sincero, eu não me lembro qual foi o último casamento da igreja que eu fui. Entendeu? Então parece que essa prática da igreja, ela está deixando assim a desejar, porque os jovens estão vivendo sem compromissos. Mas Jesus não, ele tem um compromisso muito grande com a esposa, que é a sua igreja, né? Interessante. Você falou sobre casamento, também há uma explicação que o povo ele interpreta mal o casamento da igreja, porque o casamento da igreja nasceu para a moça virgem, né? Apresentar a pureza. A partir do momento que a mulher já tem filho ou perdeu a virgindade, ela não tem mais o direito de casar em igreja, sabia? Hoje as igrejas ela faz esse tipo de casamento, mas não é correto, porque ela vai apresentar que pureza perante Cristo. Se aqui nós estamos vendo que aqui tudo é dependente de uma noiva pura, né? Todas aquelas noivas puras que somos cada um de nós para Cristo, noiva, temos que passar por quê? Pelo batismo, que ele vai mencionar a água, ele passar pela água para purificar, para tirar todas as impurezas e estar puro perante Deus. Esse é o significado do casamento que eu vou apresentar perante Cristo. Agora, uma mulher que já tem 4, 5 filhos, 10 filhos, ou mesmo que não tenha, mas já não tem mais virgindade, vai casar na igreja, vai apresentar o quê? Não tem mais o direito de apresentar. Tem um casamento civil, ela pode casar no civil. É verdade. É interessante quando você fala aí dessa analogia do casamento, né? Que Jesus como noivo e a noiva, o primeiro ponto fala assim, ó, ele ama a sua igreja. A sua igreja.
Então, se não houver amor entre duas pessoas, não tem como ter casamento. Não tem. Aliás, é interessante nós falarmos isso aqui, porque veja, quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, tem muita coisa de sua vida. Cada dia é um processo, né? Entendeu? Olha, aí o que acontece? Com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando. Você vai deixando algumas coisas que você fazia e você vai começar a fazer outras coisas que você não fazia. Então, isso é um processo que vai acontecer igualzinho do casamento. Segundo ponto, a analogia do casamento aqui diz que o noivo, quando ele amava a noiva, ele tinha que chegar no pai dela e pagar o dote. Ele é o cara. Jesus pagou o dote pela igreja. Como é que ele pagou o dote pela igreja? Com a sua própria vida na cruz. O dote mais caro que teve foi de Jesus. Então aqui diz que quando o jovem ele se apaixonava de uma jovem, agora eu vou me casar, ele tinha que ir lá conversar com o pai da noiva e o pai da noiva ia colocar o dote. Lembra de Isaac quando Isaac, lembra de Sim, era Isaac, filho de Jacó. Isaac, não, exatamente, eu estou aqui. Quando Isaac ele saiu e foi para a casa de Labão, lá diz que ele trabalhou quanto tempo para que ele pudesse casar com 7 anos de dote. 7 anos, e depois mais 7 anos, ele pagou 14 anos. Se você fizer a conta de 14 anos em cima de um salário mínimo, mais aquilo que são os direitos que você tem, meu amigo, é muito dinheiro no final da conta. E ele pagou por Raquel. Então isso foi o dote. Jesus ele pagou o dote muito maior para o ser humano, porque ele teve que morrer na cruz do Calvário. E outro ponto aqui diz que nessa analogia do casamento, né, a esposa entrega-se, né, ao marido. E vem o terceiro ponto, ele lava a sua noiva. Então a noiva ela é banhada com o quê? Unguento, para ficar cheirosa. E quando nós aceitamos, quando você apaixona pela igreja, quando você paga o dote, que é você deixar tudo aquilo que o mundo ele oferece, você agora passa pelo banho. Que banho que é? O que é lavar? O batismo. Aí você passa pelo batismo. Então, a analogia aqui do casamento, ele encaixa muito bem nesse movimento da salvação de Jesus. É interessante que a Bíblia ela vem o tempo todo comparando a igreja com um lar. Olha só o que está falando aqui, Ezequiel 16, do verso 1 até o verso 14, certo? Eu não vou ler isso tudo, mas eu queria ler o começo e pelo menos o verso 14 aqui. Olha só o que está falando. Veio a minha palavra, a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fazem conhecer a Jerusalém a sua abominação. Olha só. E diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Agora, olha só, por que isso aqui está acontecendo? O que aconteceu com Jerusalém? A corrupção entrou dentro de Jerusalém. O texto está falando a infidelidade de Jerusalém, né? E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estavam tratando Jerusalém, né? E também a igreja de Deus dentro de Jerusalém como, vamos supor, uma coisa qualquer, né? Só que Deus levanta Ezequiel e fala: filho do homem, vai lá, mostre a esse povo, né, a abominação dessa cidade, a abominação que está acontecendo aqui. Olha o que acontece no verso 14. Correu a tua fama, olha só, depois que eles receberam o conselho, correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, ou da glória de Deus, que eu pusera em ti, diz o Senhor. Olha só. Você está entendendo? Então, quando nós temos um lar familiar, entende? Que não tem harmonia, está falando de infidelidade, entende? E aqui, quando a Bíblia está falando sobre infidelidade com a esposa ou com o seu lar familiar, né? Está falando de Jerusalém, mas retrata do lar familiar, né?
Eu não estou falando apenas no relacionamento íntimo, entende? Então, quando você trai a sua esposa de qualquer forma, né, existe esse tipo de traição aqui, de infidelidade, normalmente vai sair coisas ruins dentro daquele lar. A educação dos seus filhos vai por água abaixo, o relacionamento entre você e sua esposa vai por água abaixo. E outra coisa, você ainda carrega essas coisas ruins que é gerada dentro do teu próprio lar para as pessoas lá fora. Mas quando você entra em conjunto com a sua esposa, respeitando seus filhos, respeitando a sua esposa, né? Ouvindo, sendo ouvido, né? Foi o meu irmão Edmar falou aqui, entrar num consenso para resolver as coisas, o irmão Getúlio também tocou sobre esse ponto, né? Você vê que a coisa acontece assim como aconteceu com Jerusalém, né? Corre o mundo da sua fama, porque era grande a sua formosura. Olha só que coisa maravilhosa. E assim que Deus ensina que tem que ser. É dessa forma que um cristão ou uma cristã, um lar cristão tem que se comportar, porque senão vai tudo de água abaixo. E é engraçado que assim, como Cristo considera a igreja como noiva, né, e ele noivo, né, e tem que estar preparado. E se nós devemos estar preparados, com a nossa preparação que temos aqui, devemos esperar o noivo vir, que a Sônia nos disse que naquela época, assim que pagava o dote, passava o casamento, o noivo ia com aquele cortejo, né, reuniões, buscar a noiva. Devia ser muito lindo, né? Buscar a noiva, chegasse lá, a noiva estivesse na casa do pai, ele trazia a noiva e vinha para o lar deles ali, com aquele festejo, ali durava 7 dias aquela festa. Quando não, se a noiva viesse com outro cortejo, se juntava nos cortejos, que zoada era muito grande. Assim Cristo vem também com um cortejo do céu buscar-nos aqui na terra, como noiva dele, para ir ao lar dele. Aqui houve um batismo uns dias atrás aqui, e um dos irmãos falou assim, não, mas a água estava muito suja, né? Ele falou, vamos derrubar essa água, vamos lavar aqui, não cheira a água limpa, né? Aí um dos irmãos falou assim, não, mas ele vai lavar pecado, não tem nada não. Não é dessa forma, né? Vai lavar pecado, mas ali vai ser mergulhado numa pessoa. Pois, se o cara vai para purificar, e a gente não está falando de uma coisa comum, a gente está falando de uma coisa espiritual, né? É um simbolismo que a pessoa está deixando a podridão para trás e agora está nascendo um novo homem, né? Começando ali uma vida limpa ao lado de Cristo, né? Então até nesses pontos aí nós temos que analisar tudo, né? A vida cristã cuidado, não é difícil, é fácil. É por isso que eu costumo falar, em alguns grupos que a gente forma aqui no dia de quarta-feira na igreja, que a gente tem que constantemente estar fazendo análise da nossa vida, né? Das nossas afazeres, para a gente, se tiver alguma falha, a gente consertar. Porque é difícil a gente ir para frente quando tem alguma coisa errada, né? Se o motor de um carro tem uma peça que está errada, ele não funciona 100%, ele vai trabalhar e ficar pica. É interessante aqui quando você fala dessa fidelidade, você falou aí, que Deus é fiel para com o seu povo. O grande problema é que entre o seu povo não há fidelidade para com Deus. Verdade. Isso é verdade que quando Jesus ele retornar, ele vai dizer para alguns assim, olha, ele vai dizer para alguns, olha, eu não os conheço. Ele fala, Senhor, mas eu fiz isso e daquilo, eu não os conheço. Porque nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entraram no reino de Deus. Então veja, como existem muitos casamentos de fachada, né? Você já viu? Um casal está perto dos outros, é mil maravilha, mas quando chega em casa, é igual força, olha a caixa. No lugar de ter paz, igual força, se um risco era fogo. Tem casal que está dentro da igreja, é uma maravilha, quando sai da porta da igreja para fora, já começa. Você entendeu? Então, olha só, isso é deslealdade. E acontece o seguinte, veja. Casamento disfuncional. Disfuncional. Jesus ele veio e morreu pela igreja e ele é fiel à igreja. Só que acontece o seguinte, a fidelidade de Deus para com a igreja, ela não vai garantir a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é a aceitação dessa fidelidade de Deus para comigo e ao mesmo tempo eu fazer jus àquilo que eu acredito. Verdade. Você está me entendendo? Então o casamento é da mesma forma. Olha, não tem como uma das partes não cumprir com aquilo que a Bíblia pede e os dois andarem em consenso.
Não tem como. Nunca vai acontecer. E outra, eles estão, segundo a Bíblia, estão livres. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo entra agora no ponto importante. Né? Ele entra no ponto importante, que aí, a partir do versículo 28, já finalizando, né? Ele fala assim que, aqui no meu livro está assim: assim também os maridos devem amar a sua esposa como ama a ele mesmo. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Você sabe que eu fico assim, encabulado? Outro dia, eu não gosto de assistir jornalismo, é muito difícil de assistir jornalismo, sabe? Às vezes no horário do almoço eu estou ali sentado e aí às vezes assisto ali uns 20 minutos daquilo que passa. Mas eu não me apego ao jornalismo, porque o que você vê meio-dia vai passar 5, vai passar 7, vai passar 10, vai passar tudo. E assim, ó, um camarada, vocês devem ter visto isso daí, a esposa havia separado dele, né? E ele pegou as suas 2 filhas e matou as 2 filhas a facada. Eu vi aquela propaganda aí, sabe que eu nunca tirei, eu não gosto de ver essas coisas não. E botou fogo no carro. Esse é um dos pontos, quer dizer, para me atingir a esposa, eu vou fazer algo de mal para os meus filhos. Por outro lado, a gente vê sempre aí na internet, nos jornais, você vê pessoas falando em que o camarada ele se separa da esposa, mas ele pensa que ela deve ser dele, ele vai lá e mata ela assim, a sangue frio. Pensa que ele é dono, né? Você entendeu? Agora veja só, é horripilante um camarada agredir uma mulher. Entendeu? Porque, assim, olha, eu tenho para mim assim, a mulher, um dia eu vi um camarada falando uma coisa, ele falou assim, você sabe por que todas as mulheres usam laço? Você sabe? Ela bota um lacinho no cabelo, já viu? A menininha nasce já põe uma sasarinha com laço. Você sabe o que significa aquilo ali? Viu o camarada falando? Presente, laço não tem presente. Então a mulher é o presente que Deus deu para o homem. Agora o apóstolo Paulo vem falando assim, ó, se é um presente, a partir do momento que você contrai matrimônio com uma mulher, ela passa a ser o quê? A sua própria carne. Quando a pessoa chega a suicidar, dizem os especialistas que é a maior covardia que existe no mundo. É o camarada mais covarde que existe no mundo, aquele que atenta para a sua própria vida. Então, quando ele atenta para a vida da sua esposa, é a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que são os dois uma só carne. É se matar, bota a corda no pescoço. E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, ninguém, jamais, assim, ó, lógico, é via de regras, né? Via de regras, porque às vezes acontece algo que alguém suicida, mas veja só, ninguém vai maltratar a sua própria carne. Verdade. Jamais, meu amigo. Por exemplo, se você tem que escolher beber um veneno e comer um bife, o que você vai fazer? Comer um bife. Por quê? Porque você vai cuidar da sua carne. Agora, por que você vai fazer mal àquilo que é a extensão da sua vida, que é a sua esposa? E a Bíblia diz que é um presente que Deus deu. Entende? Não é pecado dizer, você que cuida bem da sua carne, por que não da esposa que é um pedaço seu? Né? E é verdade. Olha, é verdade. E isso é tão interessante que veja, olha aqui, olha. A Bíblia fala assim, olha, deixará o pai e a mãe e vai unir a sua esposa. A criança sai de dentro da mãe. Então, ela deveria ter prioridade no marido, mas não tem. Interessante isso aqui. Você está me entendendo? Não tem. Olha, eu sempre falo isso com a minha esposa, porque assim, o meu pensamento com ela é totalmente diferente quanto à criação de filhos. Para mim é o seguinte, eu acho que o filho você ensina o caminho para ele e deixa ele sozinho. Claro. Porque se você ficar perto dele, nunca viu uma pessoa digna. Ele sempre é igual o caminho, de 15 anos para frente já começa tudo que ele for fazer, se você ficar muito perto dele, tudo que ele vai fazer, ele vai perguntar para você. E quando casar, já pensou? Nunca vai resolver nada, né? Você está me entendendo? Então veja só, olha, quando a criança nasce, quando ela começa a voar, você tem que deixar. Você tem que deixar resolver os problemas. Olha, tem um problema ali. Quantas vezes? Às vezes a minha me falei, olha, deixa eu dizer um negócio para você. O problema que tem que resolver é você, não é eu não.
Tá? Depois, se quiser um conselho do pai, e a das outras já perguntaram, eu falei, papai, falei, não faça isso, porque ele nunca vai aprender a resolver um problema, nunca. Certo? Então, quando a Bíblia fala sobre isso daqui, por exemplo, se o marido, ele é a carne da esposa, os dois se tornam uma só carne, no casamento, no relacionamento, ele deve ter a prioridade sobre os filhos. Verdade. E você já viu que tem esposa que às vezes dá muita atenção para os filhos e esquece o marido? Para contrário, o que a Bíblia está dizendo, não é isso. Não é isso. Não é isso não. Você está me entendendo? Você tem que cuidar da criança quando ela está amamentando, quando ela está andando. Certo? Veja só, Samuel foi levado para o templo com 8 anos de idade. E outra coisa, Gilmar, não aceita, o casamento ele não aceita interferência. Exato. E quando há uma terceira pessoa envolvida, essa pessoa tem que ser Deus. Por isso se chama matrimônio. Matrimônio 3. É esposo, Deus e esposa. Matrimônio, é só os 3. Estou enfrentando uma dificuldade, então o marido e a mulher junto em comunhão com Deus buscar socorro. Se você envolve o ideal bíblico. Se você quer ocupar alguém, ocupe o nome de Deus. Que ele chega com boas coisas para sim, para conselho. O máximo um conselho. O máximo um conselho, mas nunca pode ter. Nunca pode. Sabe, depois de um tempo assim, eu convivendo, depois de 30 anos de casado, eu cheguei à seguinte conclusão. Veja, não há separação da noite para o dia. Não há separação entre um casal quando só há um culpado. Os dois têm culpa. Se você for buscar na história, eu estou me referindo à separação, às vezes, assim, de casais que estão unidos em um determinado. Não estou dizendo aquele que às vezes bebe, aquela esposa que traz. Não, isso aí é outra coisa, né? Então, quando tem uma unidade dos dois e uma hora eles separam, a gente para. Já aconteceu algumas separações da igreja? Já aconteceu algumas separações da igreja que eu parei e pensei e falei, meu pai, mas como? Por quê? Aí você vai olhando com o tempo, vai passando o tempo, você vai ver que os dois tinham culpa. Quer dizer, um deixou de colocar o ideal bíblico na vida, o outro também foi relaxando e deixando o ideal bíblico na vida. Chegou um determinado momento que não há mais. Não tem jeito mais. Não tem como mais, então tem que haver separação. Você entendeu? Longe daquilo que Deus pede. Porque quando ele fala assim, olha, se o homem amar a esposa e a esposa for submisso como ao Senhor, meu amigo, não tem como ter separação. Não tem como, por É quê? interessante, damos graças a Deus, né, irmão? Nós ainda temos esse manual do nosso irmão e nós seguimos o que ele está. Porque não é fácil. Mesmo capenga, mesmo pecador, mas ainda temos uma coisa que nos corrige a vida. Todos nós, que a gente acabou de falar, todos nós aqui temos falhas, assim como você aí do outro lado. Só que quando acontece essa falha, a gente socorre a quem pode ajudar. O manual da instrução do homem está aqui, vai socorrer ele. Você corre lá na rua lá, qual é o primeiro conselho que o seu amigo vai lhe dar? Você está nessa vida porque você quer, dá isso, tem muita mulher no mundo aí, né? Isso é um conselho bom? Ou então a moça chega, coloca o cara fala, rapaz, tu tá com esse homem? Eu já tinha largado ele há muito. Olha, eu tenho visto casado aqui dentro, aqui, real. Ela não chegaram para mim, para procurar para a minha Ana aconselhou. Ainda bem que Deus tem dado esse para ela, ela aprendeu muito rápido. Aconselhar. Quantas e quantas já chegou, minha vida está assim, minhas colegas só já falaram, rapaz, deixa esse cara aí, ela veio, você entrou comigo, isso é correto? Eu digo, não é correto, porque a Bíblia só ela nos ensina a separação só se for em morte. E ainda assim, em adultério, ainda tem respaldo para combater isso. Exato, é o perdão. Que há o perdão. Mas a separação só morte a partir do momento que você casa. Você vai tirar um lado do seu braço porque você quer? A Bíblia está nos ensinando que nossa esposa é uma carne só entre nós. Então nós vamos querer separar dela? Não pode. Você não vai querer arrancar seu braço à toa também. Então nós temos que colocar isso na cabeça. De um casamento, antes de nós casar, nós temos que pensar milhões de vezes antes de nos casar. O pastor é sério. O pastor Carlos ele falou uma coisa interessante, por exemplo, veja, entre o esposo e a esposa, por exemplo, tem que haver um certo consenso.
quando a coisa começa a despecar, quando ela começa, ele não está dizendo que ela no final, porque o final já é o divórcio. Quando ela começa a despecar, precisa haver um diálogo. O que é o diálogo? Veja só, a esposa desrespeitou o marido, chama e conversa. Olha, houve um desrespeito, porque acontece o seguinte, quando a esposa ela abre a liberdade de falar uma palavra para a esposa, aquilo abre um leque muito grande. Aí ela vai, primeiro vai falando uma palavra mais ou menos, depois ela vai falando uma palavra mais agressiva, depois ela vai passar por desrespeito mesmo total, porque isso é a coisa mais vergonhosa que tem no mundo. Por exemplo, quando o esposo não ama a esposa pode chegar e falar assim, olha, você não me ama. Há o diálogo. Quando esse diálogo ele evolui para um crescimento espiritual, você sabe o que acontece? Há a união entre os dois. Agora, quando um relaxa nessa parte, o outro também relaxa na outra, e começa a descambar, amigo, não tem como mais. Chega um determinado momento que você, eu conheço alguns casamentos, amigo meu, que eu já cheguei e falei, olha, mas por que vocês não voltam? Eu falei assim, olha, não tem como mais. Olha, assim, a gente foi tão longe, nós fomos assim tão longe que não tem mais condições de voltarmos atrás. Esse é que é o grande problema, entendeu? Então nós precisamos fazer o quê? Todos aqui somos casados, né? Eu faço desse jeito, quando acontece uma coisa, sabe? E a minha esposa, alguns conhecem porque tem problema. E quando acontece isso, às vezes eu chamo ela depois e converso, falo, olha, do jeito que você agora, nesse lado da bola, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para que a coisa boa, mas também precisa de Olha só, a esposa do irmão, pouco que eu conheço, ela é uma mulher tão boazinha, ela tem esse problema. Eu estava pensando com o irmão, você tem atrás, muita paciência com ela. E então nós sabemos que tem que procurar paciência, mas a gente não tem. Não é? E Jesus, que meu irmão estava falando, né? Muitas vezes a pessoa pede conselho a outra buscando um conselho, né? Em vez da pessoa consertar, ele faz isso aí que você falou. Não, larga ele. Jesus, ele é exemplo, ele não veio para isso. Olha só, eu não lembro muito bem se ele fez esse encontro com Nicodemos ou foi com Zaqueu. Mas olha só o que acontece. Um desses dois, acho que era Nicodemos ou era Zaqueu, um dos dois, mas todos os dois eram homens muito ricos. O que era cobrador de imposto? Zaqueu, né? Zaqueu. Então, ele era um homem muito rico, só que na casa dele faltava uma coisa. Faltava salvação. Né? Então ele tinha tudo, mas ao outro lado ele tinha o povo que odiava ele. Ele era um cobrador de imposto, ele arrancava tudo e mais um pouco. Né? É o cara da penada. Ele tinha o cara até penado. Então ele tinha uma vida de um grande. Mas o que faltava? Jesus olha para ele e fala, hoje tem uma salvação na tua casa. Então Jesus ele vem para consertar. Né? E eu e você, como cristão, se nós for dar conselho para uma pessoa principalmente sobre o casamento, nós temos que fazer o que nossa esposa fez. Entende? Nós temos que mostrar a face do cristão e tentar harmonizar as coisas. Né? Se for preciso a gente abrir a palavra de Deus para mostrar um caminho correto, a gente faz isso. Né? E temos que seguir realmente o que Jesus ensinou. Jesus ensinou foi isso: ajudar as pessoas a pacificar situações. Né? E fazer como aconteceu com Jerusalém, né? Foi grande porque foi muito longe, correu muito, porque grande era a sua formosura. Né? Então vamos terminar, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Queremos agradecer você mais uma vez, tá? Por mais esse estudo. Esperamos vocês aqui no próximo sábado, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, tá? E eu gostaria de pedir o irmão Edmar fazer uma oração para a gente terminar. Bondoso Pai, agradecemos ao Senhor pelas instruções que nós temos através da Tua Palavra, para que possamos então seguir no casamento que seja de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos, Senhor, mudança nessa vida, que o Senhor nos ajude para isso. Abençoe cada pessoa que vai assistir esse vídeo, para que, se estiver passando algum problema de matrimônio, casamento, às vezes desrespeito, falta de amor, traição, que o Senhor possa restaurar esses lares. Amém. Que possa restaurar também os lares da tua igreja. Nós entregamos tuas mãos nessa manhã e pedimos, Senhor, que cuide cada um de nós, por Jesus. Amém. Amém.